Ricardo, cada vez mais os clientes já vêm nos solicitando a necessidade de ter um elevador residencial. Me conta um pouquinho dessa necessidade que a gente tem visto cada vez mais corriqueira. A questão de acessibilidade residencial, ela vem crescendo bastante ao longo do tempo, né? Era uma coisa rara, as pessoas não pensavam em elevadores residenciais, justamente porque os projetos normalmente eram maiores, né? Terrenos maiores, as casas mais térreas, com 1 ou 2 cômodos no segundo piso só. O metro quadrado acabou ficando muito mais caro, essa é a minha leitura de mercado, né? Então as pessoas começaram a construir casas com 2 pisos, fazendo toda a parte privada, né? Quartos, esse tipo de coisa no segundo pavimento, e acabou que o elevador passou a ser meio que quase indispensável para casas de alto padrão. Exatamente. E então a gente vem atendendo hoje, por volta de 80, 90% dos nossos elevadores são residenciais, nós somos especialistas no assunto, trabalhamos especificamente para esse público, pensando nesse público no sentido de acabamento, ruído, mínimo espaço possível ocupado para poder resolver a acessibilidade residencial, né? Sim, até porque está dentro da casa da pessoa, então tem que ter esse visual interessante, não pode atrapalhar outras atividades de dentro da casa, né? Algo que tem que fazer parte da casa. Sendo aquele equipamento que tu tem que facilita a tua vida e tu não percebe. Desde tu levar compras, vai viajar, tem que descer com 45 malas, o elevador resolve, então desce a escada. Engravidou, tem que andar com um carrinho de bebê para cima e para baixo, então tu acaba conseguindo levar para o quarto a criançada. Ele acaba se transformando num equipamento muito utilizado, graças a Deus e graças aos arquitetos, indicando para os clientes essa necessidade e que deixou de ser uma coisa de luxo e passou a ser um item normal de necessidade numa residência de alto padrão, obviamente, né? Não, e tu sabes que a gente consegue inserir ele, e mesmo que o cliente não vá utilizar num primeiro momento, a gente consegue colocar um ripado na frente, a gente consegue ter o uso como um depósito, como uma rouparia, né? Como a gente já estava até conversando sobre isso, e ele pode instalar o elevador desde um primeiro momento ou também pode ser num segundo momento. A gente pode deixar uma pequena área que vai ser suficiente para instalar o teu elevador, né? Não vai gastar um espaço enorme dentro do projeto. E o cliente tem medo de perder um espaço muito grande. Hoje não tem esse problema. A gente sempre aconselha que pense num elevador que no mínimo cumpra com a função de acessibilidade. Tem o caso extremo em que o cliente vai precisar usar uma cadeira de roda, por exemplo. Então a gente sempre parte desse pressuposto. Se vai fazer um investimento, faça um investimento que vai atender às suas demandas, independente de qual seja, no transporte vertical. Então, para um elevador que te atenda com acessibilidade hoje, a gente consegue instalar em poços, por exemplo, de 1 metro de largura por 1,35 m de profundidade, já coloca um elevador e com todo o conforto e toda a tecnologia que um elevador hoje consegue te entregar, com a questão de resgate automático por falta de energia. Isso é muito importante. Exatamente, com uma questão estética privilegiada no sentido de acabamentos, iluminação, esse tipo de coisa. Hoje em dia a coisa saiu daquela coisa meio feita artesanalmente por um equipamento que hoje é utilizado em larga escala. Perfeito. Não, essa informação é muito importante porque eu sei que na hora de projetar a gente já precisa deixar essa espera e o cliente muitas vezes tem esse receio. Então, em pouco espaço, a gente consegue tranquilamente adequar. Muito obrigada.